E aí, galerinha, beleza? Aqui é Jun Silva, mais uma vez trazendo aquele vídeo da hora para vocês. E hoje estamos trazendo um vídeo do professor Olavo de Carvalho, uma live que ele fez recentemente, né? E agora ele soltou o verbo mais uma vez, como é digno do professor. Falou sobre os comunistas dentro do Brasil, como funciona o regime comunista, falou sobre o governo Bolsonaro, o que é que tem que ser feito para melhorar o governo. Então, pessoal, é uma aula espetacular. Assistam até o final. Estão ouvindo. Mas não estamos falando nada demais, não. Falaremos agora. Não vou falar nada da vida sexual de ninguém, pode deixar. Vamos falar da vida política brasileira. Pronto. Quer escândalo maior? Pior. Mais imoral do que qualquer sacanagem. Ah, meu Deus. Olavo de Carvalho, professor Olavo. E agora, José, para onde? Perguntaria o poeta. Pois é. Bolsonaro eleito presidente, o STF mandando e desmandando. Bom, o que está acontecendo é o seguinte: quem está mandando no Brasil é quem sempre mandou. Era aquela turma que o falecido Raimundo Fauro chamava de estamento burocrático. No livro dele, que é uma obra-prima, chamada Os Donos do Poder. Estamento burocrático é o grupo de pessoas, né, o círculo de pessoas e grupos que fazem do Estado a sua propriedade privada. Foram sempre eles que mandaram no Brasil. O povo nunca teve a menor chance de ter uma iniciativa própria. A primeira apareceu a partir de 2013, quando começaram os protestos contra o PT. E a coisa culminou, então, na candidatura e eleição do Bolsonaro. Antes, todos os movimentos políticos eram iniciados pela elite. O povo era só massa de manobra. Você vê, se você pegar o golpe de 64, o golpe militar, que instaurou o regime militar, foi iniciativa da elite. E depois, quando foi o movimento contra o regime militar, também foi iniciativa da elite. Agora, quando chega o pessoal contra a corrupção petista, foi iniciativa do próprio povo. Não teve uma organização poderosa que mobilizasse aquilo. Era pura iniciativa popular. Então, o povo brasileiro deixou de ser, né, o passivo e começou a ser ativo a partir dali. Então, eu falei, isto é a culminação da Revolução Brasileira. Que a Revolução Brasileira é o conflito eterno entre o povo e o estamento burocrático. E o povo, pela primeira vez, ganhou alguma coisa. Você vê, essa história que estão espalhando hoje, o Globo está espalhando, de que o Bolsonaro se elegeu graças a perfis fakes, financiados com dinheiro. Isso é puta mentira, todo mundo sabe que é mentira. Bolsonaro não tinha dinheiro nenhum, a campanha dele não tinha dinheiro nenhum, né? E hoje eles, veja, são especialistas em jogar com a linguagem e usar a palavra num sentido diferente para enganar as pessoas. Eles falam uma coisa, o povo pensa que está dizendo outra. Por exemplo, nesse programa do Fantástico, eles disseram, não, tem muitos sites aí, muitos perfis que são financiados com o dinheiro de funcionários que ganham do governo. Sim, o sujeito que é funcionário do governo, ele ganha lá o seu salário, e com o salário ele financia um site. Não é como no tempo do PT e PSDB, que o governo dava bilhões para essa gente. Não é a mesma coisa. O cara é funcionário do Senado, ganha lá, sei lá, 7, 8 mil por mês. Ele bota lá 2 mil para funcionar, para ativar um site. É isso que está acontecendo, e eles dão a impressão que isso é dinheiro público. Quer dizer, é um negócio que é absolutamente criminoso. Agora, esse pessoal todo da elite brasileira, isso é um bando de psicopatas, gente de mentalidade criminosa, sem nenhuma consciência moral. Eu afirmo aqui, pessoas como esse seu Borroso e seu Imorais não têm consciência moral nenhuma. Eles só veem a própria vantagem, né? Então, eles estão degradando o Brasil a um ponto. Veja, a hora que convidam o homem do STF, convida o Felipe Feto para debater. O que é isso, gente? Porra, no tempo em que se chamava de intelectual, né, o Chico Buarque e o Caetano Veloso já era um abuso. Agora não é nem Chico Buarque e Caetano Veloso. Agora é o Felipe Feto, que é um semi-analfabeto, porra. É um idiota.
e só sabe fazer piadinha suja para criança, né? E ensinar a criança a falsificar documento, o que é crime. O senhor tem um criminosinho, vagabundo, tá certo? E estão exaltando e querem fazer dele o quê? O próximo presidente da República. E o que é isso? Chamar isso de decadência é eufemismo. Isso não é decadência, isso é morte e apodrecimento. O Brasil não está decaindo, o Brasil está apodrecendo. Depois de morto, o Brasil já morreu, gente. A eleição do Bolsonaro poderia ter corrigido isso se o Bolsonaro tivesse prestado atenção no que eu disse. Porque eu, antes da eleição, eu avisei, olha, se você for eleito, você terá contra si organizações poderosíssimas de escala mundial, não é de escala local. Você vai ter toda a mídia internacional contra você, você vai ter organizações bancárias poderosíssimas, fortunas incalculáveis, tudo contra você. Portanto, você tem que preparar uma equipe de intelectuais capacitados para lidar com isso. Ele, em vez de fazer isso, vai confiar em militar que não entende nada disso. Quem que entende disso? O seu Ramos. Quem que entende o seu Mourão? Não entende nada. Perguntar, seu Mourão, quantos livros de marxismo chinês você leu? Ele nunca leu nenhum. E não é capaz de ler. Não é capaz de estudar marxismo, porque para estudar marxismo você tem que ler Hegel. Se eu der um livro do Hegel para o Mourão ler, ele tem congestão cerebral na página 3. E os outros jornais também não estão capacitados para lidar com isso. Mas o Bolsonaro teria como achar intelectuais de direita para apoiá-lo ou para ajudá-lo a governar? Se não achar, tem que formá-los. Ele, antes da eleição, ele teve tempo de lutar pela formação deles. Você vê, o povo começou a protestar contra o PT em 2013. Bolsonaro foi eleito em 2018. Teve 5 anos para tentar preparar uma intelectualidade. E, em vez disso, ficou só, vamos dizer, excitando ambições de militares, queriam cargos públicos e melhorar seu orçamento doméstico. Agora, você vê, no Brasil, se você pegar, por exemplo, a história do movimento de 64, toda a história desse movimento é constituída de 2 mentiras. Né? Primeiro, você tem a mentira comunista típica, assim. O golpe começou em Washington, o livro do Edmar Morel. Né? Muito bem. Eu li e publiquei na revista Época a entrevista do Ladislau Bittmann, que era o chefe da KGB no Brasil, chefe da agência da KGB no Brasil. E ele disse, quem inventou essa história da intervenção americana em 64 fui eu, o meu escritório. Nós inventamos isto, falsificamos documentos, espalhamos para a mídia inteira, toda a mídia acreditou. Ele confessou isto. E eu escrevi, na época, vários artigos dizendo, olha, vocês têm obrigação de entrevistar o Ladislau Bittmann para saber o que aconteceu na época. Alguém foi entrevistar? Nada. O que aconteceu foi o seguinte, me tiraram da época. Conter a verdade é proibido. Então, esta é a mentira comunista, já consolidada, ensinada em todas as universidades, até em escola primária é ensinada isso aí. Por outro lado, você tem a mentira militar, que diz, nós salvamos o Brasil do comunismo. Puta mentira cínica. Eles não salvaram o Brasil do comunismo coisíssima nenhuma. O que disse o general Castelo Branco, Marechal Castelo Branco, no seu discurso de posse como presidente? Ele disse, nós não permitiremos que a direita reacionária assuma o poder. Quem ele chamou de direita reacionária era o movimento civil que havia derrubado o comunismo. Carlos Lacerda, Ademar de Barros, essa gente toda. Ele tirou todos esses caras do poder, tirou da política e botou lá um monte de militares positivistas, isentistas, que, assim, só aceitam que a esquerda tem ideologia, a direita não pode, ideologia de direita não pode. Eles fazem isso até hoje. Quando acabou o governo militar, o único movimento político que ainda tinha energia eram os comunistas. E os comunistas tomaram o poder no país, graças aos militares. Eles não salvaram o Brasil dos comunistas, entregaram o Brasil aos comunistas, mas não têm sequer a hombridade de confessar o erro. Ainda ficam se vangloriando. Patriotismo militar é farsa. Militar não é patriota. Militar é apenas corporativista. Militar ama o exército, ama as Forças Armadas, não ama o país, não ama o povo. Então, esse corporativismo eles chamam de patriotismo. Eles são assim até hoje. Pois o que eles estão fazendo comigo? Eles, não, isso aí é ideologia. Nós aqui nós temos que ser realistas. Ser realista para ele é imaginar que o chinês é um comerciante. Deixa eu te contar. Em 1917, o Lenin mandou um monte de emissários para todos os países capitalistas da Europa, dizendo o seguinte, só você chegam lá e digam que não pensem que esse Lenin é realmente comunista, ele só se faz de comunista para tirar vantagem.
Na verdade, nós temos apenas interesses comerciais. Os idiotas acreditaram, encheram a Rússia de dinheiro, fortaleceram a ditadura comunista na Rússia. Passados 103 anos, o pessoal acredita nisso até hoje. Vê seu Mourão dizendo, não, nós temos que ter apenas relações comerciais. Não existe relação comercial com ditadura comunista, meu Deus do céu. O comércio no comunismo, dentro do comunismo, é uma das inúmeras armas de uma luta pelo poder total. Isso aí qualquer sujeito que tenha estudado um pouquinho de marxismo sabe. Mas esse seu Mourão estudou marxismo? Não estudou, não é capaz de estudar. Se fizer uma sabatina de marxismo para ele, ele não passa. Os ordinários também não passam. Então, eles vêm com essa história isentista. Por quê? Veja, o Exército Brasileiro foi formado, desde o século XIX, à luz da filosofia positivista do Augusto Comte. Augusto Comte era contra a atividade política. Ele era a favor da tecnocracia. Nós temos que integrar todos os cargos para técnicos e acabar com a discussão política. Os militares pensam assim até hoje. Tem que acabar com a política e tem que resolver tudo tecnicamente. Isso é uma besteira, isso é uma infantilidade. Isso é impossível. E não existe a possibilidade de você organizar todo um país cientificamente. Não existe ciência para fazer isso. O elemento ideológico não deve ter poder sobre as ciências sociais. É lógico, a ciência tem que ser independente da ideologia. Mas política independente de ideologia é jogo de futebol sem bola. É uma bobagem. É só para se fazer de importante. Ah, nós não somos ideológicos, nós somos superiores a isso. Ah, que bando de palhaço, meu Deus do céu. Eu já estou com o saco cheio dessa coisa, tá? Não aguento mais. Gente burra dando palpite. Gente que nunca... Eu estudo esse negócio de comunismo faz 50 anos, meu Deus do céu. Os caras vêm perguntar alguma coisa para mim? Não, eles se fazem de importantes. Você veja, o meu falecido amigo, o general Sérgio Coutinho, que escreveu 2 livros importantes sobre a estratégia gramsciana, né? Escreveu praticamente junto comigo, ele aprendeu comigo e daí escreveu. Ele morreu decepcionado com a casta militar, porque eles não prestavam atenção. Né? Eles pensavam que esse negócio de comunismo acabou. Como acabou? Vocês estão de joelhos perante a China agora, vocês estão de joelhos perante a mais cruel e sangrenta ditadura comunista que já houve. Ditadura que faz o Stalin parecer um anjinho. Você sabe quantas pessoas morrem na China para vender órgãos todo ano? É isso que a ditadura faz. A perseguição de cristão na China é um negócio medonho, pior do que no tempo de Stalin. E eles dizem, ah, não, eles são apenas comerciantes, nós vamos ter relações pacíficas, comerciais. Vai dizer isso para o chinês. É o negócio do Mané Garrincha, você já contou isso para outro time? Para os russos. Pois é. Eu falava isso. Olha, eu sei, porque existem, por exemplo, livros importantes sobre os novos marxismos asiáticos. As novas teorias marxistas que circulam na China, que inspiram o Partido Comunista Chinês, que inspiram o seu Xi Jinping. Algum general leu isso? Não leu nada. Não sabe de nada. Né? Olha, eu tenho um amigo, não posso dizer o nome, que eu considero o maior sinólogo do mundo. Viveu 20 anos na China, é autor de dicionário chinês. Ele concorda inteiramente comigo, diz, olha, esses caras estão cegos. Você dizer que acabou o comunismo chinês, isso é uma besteira. É claro que não. Quem manda lá ainda é o Partido Comunista Chinês. E o Partido Comunista não é comerciante. Ele usa o comércio como um dos instrumentos para a conquista do poder. É lógico que faz isso. Você vê, me mostre algum país que tenha ficado rico comerciando com a China. Me mostre um. Não deu um país, uma ilha, uma cidade. Nada, nunca. Agora, me mostre um país que ficou rico comerciando com os Estados Unidos. Centenas, inclusive a própria China. A China foi feita com dinheiro americano. Desde o tempo do Nixon. Nixon e Clinton encheram aquilo lá de dinheiro. E construíram, como diz o economista inglês, Anthony Sutton, eles construíram o pior inimigo que o dinheiro pode comprar. É isso que eles fizeram. Hoje estão arrependidos. Hoje, o Trump e o Mike Pompeo confessam que foi erro. Eles não condenam os outros presidentes, mas confessam que foi um erro. Nós apostamos que, liberando a economia chinesa, ia liberar o regime. Isso é uma besteira. Porque, veja, a economia comunista em si mesma, ela é impossível. Isso aí o Ludwig von Mises provou em 1923, no livro Socialismo, uma análise econômica e sociológica, ele provou
A economia comunista é impossível, pelo seguinte motivo. Se você não tem mercado, as coisas não têm preço. Se as coisas não têm preço, não é possível fazer o cálculo de preço. Se não é possível fazer o cálculo de preço, não existe economia planejada. Ponto final. Alguém provou que o Mises estava errado? Ninguém. Um cara que era ministro da Economia da Iugoslávia, Eduardo Cardelli, tentou discutir um pouquinho, mas depois afinou. Por quê? O Mises tinha matado a charada. Isso quer dizer o seguinte, a economia 100% comunista nunca vai existir. Vai sempre ser um meio a meio. E se vai sempre ser um meio a meio, os grandes grupos econômicos sempre vão levar vantagem com isso, porque eles são os parceiros do Estado. Aquele cara que tem uma firminha, né, tem um armazém, esse vai se ferrar. Mas os grandes grupos econômicos serão sempre fortalecidos pela economia socialista. Sempre foi assim e sempre será. Então, você pensar que injetar dinheiro, fazer investimento na China e liberalizar o regime, coisa de imbecil. Mas eu pergunto, ó, o Nixon, vamos fazer mesmo. Quanto que o Nixon entendia de marxismo, hein? Nada. Ele entendia um pouco daquele comunismo local. É o caso do Alger Keys. Isso aí ele estudou. Ele descobriu um comunista, denunciou um comunista, isso era o máximo que ele sabia. O que entende de socialismo? O Clinton. Né? Clinton entende de comer menininha, é isso que ele entende, meu Deus do céu. É. E o Obama entendia? Obama, pelo amor de Deus, isso é uma besta quadrada. Quem é que não sabe, porra? É. Então, veja, o Obama, ele mandou esconder toda a carreira dele, carreira universitária. Então, ninguém leu os trabalhos universitários, mas houve 3 trabalhos que escaparam da fiscalização, e eu li. Coisa de analfabeto. E da mulher dele, pior ainda. Você sabe o que é a tese da dona Michelle em Harvard? Não. Assim, problemas de uma moça negra em Harvard. É o umbigo dela. A tese é sobre ela mesma, um monte de bobagem. Esse pessoal não está capacitado de jeito nenhum. Né? E o pessoal votou no Obama sem saber nada sobre o Obama. Até hoje nós não sabemos direito quem é esse Obama. Quer dizer, é evidente que a eleição dele foi totalmente uma farsa. Né? E é tudo manipulação. Eu vou te contar o que aconteceu. Se interessa, né? Conte. Então, é o seguinte. Uma repórter chamada Debbie Schlussel, uma repórter que tem fama de ser um pouquinho louca. Mas ela descobriu que os documentos do Obama eram falsos. E ela publicou isso em 2008. Né? Aquela história da certidão de nascimento? A certidão de nascimento é falso, todos os documentos dele são falsos, absolutamente todos. Sim, materialmente falsos. Daí o que o outro lado fez? A Hillary Clinton mandou o seu advogado, o seu Philip Berg, espalhar uma história de que Obama tinha nascido no Quênia. Então, desviou a discussão de uma coisa séria, real, para um mito. Daí todo mundo ficou discutindo se ele nasceu no Quênia, não nasceu no Quênia. Pronto, desmoralizou a questão toda. Até hoje, você vê aquela besta que fazia o programa Manhattan Connection junto com o Paulo Francis, até esqueci o nome dele. Caio Blinder, né? Ainda faz. Caio Blinder, esse cego, é. Esse cara, ele disse, o Olavo espalhou que o Obama nasceu no Quênia. Puta mentira sórdida, porque eu estou explicando desde o início que a história de Quênia foi inventado para desviar da questão real. A questão real são os documentos. Os documentos foram comprovados falsos por 3 empresas especialistas nisso, uma na Itália, 2 nos Estados Unidos. Eu li o relatório, né, do Mike Zullo, o delegado que investigou isso aí, não tem a menor dúvida, o documento é falso mesmo, materialmente falso, visivelmente falso. Mas como a discussão desviou para o assunto queniano, virou palhaçada. E foi feito para isso. Tanto que, tendo feito esta operação, a Hillary foi premiada com o cargo de secretário de Estado. Você acha que o Obama deu o cargo de secretário de Estado porque gostava muito dela? Não, porque ela foi de uma ajuda fundamental. Você vê, se fosse discutir os documentos falsos, o lado que acusava o Obama ganharia discussão. Então, vamos fazer o quê? Vamos desviar para uma outra história. Vamos trocar a acusação falsa por uma acusação mítica. E daí nós derrubamos facilmente. E que aconteceu.
Tanto que até hoje, gente como esse Caio Brito gosta de confundir as duas questões para enganar o público. Você acha que o Trump ganha, é reeleito? Olha, o concorrente dele não dá para eleger. Né? O Biden. O Biden não vai, esse aí não vai. Esse cara é um pedófilo, todo mundo sabe, é um velho louco, porra. Né? Você vê ele mexendo com as menininhas, o negócio é tremendamente erótico, assim, não tem nem dúvida. Né? E agora que já apareceu essa testemunha aqui, que viu o Clinton lá comendo menininha lá na ilha do Epstein, agora ferrou. Então, ou eles arrumam outro candidato melhor, ou o Trump ganha. Não tem outra solução senão o Trump. Né? Mas as pesquisas que divulgam aqui no Brasil, todas dão o Trump caindo muito e o Biden... As mesmas pesquisas que diziam que o Bolsonaro não ganharia de jeito nenhum. Você acredita em alguma pesquisa de Globo, Folha de São Paulo? Que é isso, pô? Que palhaçada é essa? Né? Quer dizer, eles apostaram que o Trump não ganharia a primeira eleição, né? Também, não, o Trump... Todo mundo dizia que o Trump ia perder, que o Bolsonaro ia perder. No Brasil, todos os especialistas, entre aspas, diziam isso. São todos vigaristas, meu Deus do céu. Mas qual é o objetivo de falar isso? Torcer para o povo falar, então vou votar no vencedor, que vai ser o fulano e tal, é isso? Escuta, o negócio, esse esquema da mídia brasileira é 100% ou petista ou tucanista. Então, este é o estamento burocrático. O próprio Lula disse, eu e o Zé Serra inventamos um novo modo de fazer política. Então, é a aliança tucano-petista. Não pode sair do poder nunca mais. Este é o plano. E, para isso, serve a Folha de São Paulo, para isso serve a Veja, para isso serve a mídia inteira. Por quê? A classe jornalística brasileira foi todinha arregimentada pelo Partido Comunista desde a década de 60. Como é que eu sei disso? Eu estava lá e ajudei a fazer isso, porra. O número de gente que eu botei dentro do Partido Comunista é enorme. Inclusive, eu tenho, sinto muita culpa, porque tenho amigos meus que eu botei na esquerda, que depois foram para a guerrilha e morreram. Meu falecido amigo Sérgio Cister, eu que botei ele nessa encrenca. Por que você acha que eu combato o comunismo? Porque eu tenho senso moral, eu sei do pecado que eu fiz. E estou tentando me limpar. Né? Mas esse pessoal, não, eles ainda estão metidos no pecado e gostando. Não tem senso de arrependimento, porque não tem senso moral, são psicopatas. Né? Estão todos... Se você assistiu o Fantástico, você vê, aquilo é produto de psicopata mesmo. O Rodrigo Maia disse numa entrevista recente, por exemplo, que ele gostaria do Mandetta ou Luciano Huck. As pessoas estão sempre apostando já num candidato para 2022. Você acha que o Bolsonaro está fazendo um governo bom ou um governo voltado para a reeleição? Não, é o seguinte, ele faz um governo bom no sentido administrativo e de obras públicas. Neste sentido, ele é o melhor administrador que o Brasil já teve. Só que é o seguinte, ele não faz política. Ele não entra na luta pelo poder. Ele entrega o poder para os inimigos. Então, ele é excelente administrador e péssimo guerreiro. Né? Ele comete o pecado número 1 do guerreiro. Ele não conhece o inimigo. Não conhece e não quer conhecer. Você não perceber, por exemplo, que o general Mourão é inimigo, você é cego. O general Mourão é um admirador, devoto da China. Ele quer dar tudo para a China. Né? Então, ele é adepto da ditadura mais sangrenta que já existiu no universo. E vem com essa mesma desculpa isentista. Não podemos ser ideológicos. Essa conversa é velha, meu Deus do céu. Veja, o pessoal que fez o golpe militar em 64 tinha a mesma mentalidade. A direita brasileira derrubou os comunistas. No último momento, o exército aderiu. No último dia. E daí eles assumiram a chefia da coisa e vieram com a mesma ideia positivista e isentista. A direita não pode. Eles acabaram com a direita brasileira e deixaram todo o espaço para os comunistas. Os comunistas foram ajudados pelo governo de 64. Olha, o falecido Enio Silveira, que era dono da maior editora comunista do Brasil, né? Ele, umas semanas de morrer, ele me confessou o seguinte, a minha editora só sobreviveu graças à ajuda dos militares. O regime militar foi a época de maior sucesso, maior progresso da indústria do livro comunista no Brasil. Os militares são culpados disso. Eles fizeram isso.
Porque é como dizia o general Geisel, eu não sou infenso às ideias da esquerda, mas é infenso às da direita. O que eles fizeram com o Carlos Lacerda? Maior líder direitista do Brasil, liquidaram o cara. Tiraram o Carlos Lacerda, jogaram os Carlos Lacerda no lixo, jogaram o Juscelino Kubitschek no lixo também. Jogaram o Adhemar de Barros no lixo. Então, os líderes direitistas foram todos para o buraco. E daí ficaram lá aqueles generais medíocres que, eleitoralmente, não se elegeriam nem vereadores. Você imagina o Marechal Castelo Branco concorrendo numa eleição de vereador junto com o Carlos Lacerda. Quem você acha que ganhava? Aquele homem baixinho, sem capacidade oratória, sem muita cultura. Via o outro lá, um cara bonitão, bem falante, morria de inveja. É esse o problema, é complexo. Esses generais estão tudo complexados, pô. Isso escoram na farda, você está entendendo? No espírito de grupo. Você acha que o Brasil tem um líder direitista hoje? O Bolsonaro é esse líder? Não, de jeito nenhum. Bolsonaro não é um líder direitista, mas nem cagando. Ele é um excelente administrador. Tanto que ele está toda hora fazendo estrada, né? Construindo ponte. O pessoal, vamos dizer, do interior fica contente com as coisas que ele faz, porque ele está fazendo. E não está desviando verba, ele não rouba. Ele é um homem honesto e excelente administrador. Guerreiro ele não é. Por quê? Ele estava acostumado com a luta parlamentar. A luta parlamentar é luta entre iguais. Você fala, eu falo. De repente, ele está na chefia. Agora não é entre iguais, mas... Então, ele sabe disputar com iguais. Comandar, ele não sabe. Não sabe e não quer aprender. Ele foi muito, como é que se diz? Muito acomodado a uma situação onde tiram a autoridade dele. Ora, o que ele tinha que fazer? Na primeira semana de governo, ele tinha que lutar pelo fechamento dos partidos ilegais. Porque a nossa lei eleitoral é muito clara. É proibida a existência de partidos que estejam filiados a organizações estrangeiras. Todos os partidos do Foro de São Paulo são ilegais. E são esses partidos que mais odeiam o Bolsonaro. O que ele fez contra eles? Não fez nada. Vamos dialogar. Se você aceita diálogo com o criminoso, você sai sujo também e perde a sua autoridade. Ele, se acomodando ao diálogo com criminosos, ele perdeu toda a autoridade. Daí subiram em cima dele e o humilham toda semana, cospem na cara dele e ele não pode fazer nada. Você está falando cospe na cara dele o presidente da Câmara, do Senado e o STF, é isso? Como é o negócio? Você está falando que cospe na cara dele os outros poderes, o STF, o Senado? Os partidos do Foro de São Paulo. São partidos ilegais. Claro que o STF tem que existir. O Congresso tem que existir. Não tem nada de dizer, vamos fechar o Congresso. Isso é tudo loucura. Isso é o pessoal, chamado pessoal intervencionista que fazia isso. O pessoal que confia nos militares e quer que os militares tomem conta de tudo. O que eu estou falando não é para confiar nesses militares. Eles não são dignos de confiança. Eles já fuderam com o Brasil durante o regime de 64. É isso aí, pessoal. Então, o professor Olavo, ele sabe o que diz. Ele já conhece bem como funciona o comunismo. Ele sabe muito bem que o comunismo está arraigado há vários anos dentro do nosso país e que muitos partidos de esquerda são adeptos do comunismo. Não deixamos de mencionar também que o próprio exército, nossos próprios generais, muitos deles são adeptos do comunismo. Só que eles são incubados. Eles ficam ali na dele, mas por trás eles são adeptos, eles gostam do regime comunista e têm amizade com a China. Muitos já estão comentando, muitos youtubers e outros aí estão comentando a questão do próprio vice-presidente Mourão. Mourão, ele não mostra ser realmente uma pessoa confiável. Pois é, Mourão não mostra ser uma pessoa confiável. Ele fica sempre ali na dele, mas é como se ele estivesse esperando o momento de que o governo caia para que ele possa assumir. Só que é bem sabido que a nossa Constituição não permite isso. Que para o vice assumir, o presidente em exercício ele tem que ter pelo menos 2 anos de mandato. Se tiver menos de 2 anos de mandato, que é o caso agora, quem assumiria era o Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara dos Deputados. Então não seria bom para o Mourão, nesse mesmo momento, Bolsonaro cair. Mas a tentativa que eles estão tentando fazer, na realidade, é que derrubar agora a chapa. Mas temos a plena certeza de que isso não vai acontecer, porque o povo está com o presidente, o povo está com o Bolsonaro. Então é isso, pessoal.
Vamos ficando por aqui. Pedimos a todos que, por favor, se gostaram do vídeo, por favor, deixe seus comentários lá embaixo, deixe aquele like também ali, compartilhe o vídeo com seus amigos, se inscrevam no canal, que é para dar uma forcinha, dar aquela moral para nós, tá certo? Mas antes de terminar, vamos fechar aqui o nosso vídeo com aquela famosa música, né? Olavo tem razão? Vamos lá. Até logo, pessoal. Live in 5 seconds. 4, 3, 2, 1. Lost vote, please. Ser de esquerda é sinal de inteligência. Ler carta capital, gostar de marginal é pré-requisito pra ser intelectual. Cuspir na classe média, militar na Wikipédia. Ser idiota útil é apenas ser normal. Viver de coitadismo é empreendedorismo. Pra ser canonizado é só ter pós em terrorismo. Meu Deus, tá tudo errado, tá tudo ao contrário. Já passou da hora de deixar de ser otário. Você quer que eu me cale, mas eu não vou me calar. Quanto mais você tentar, mais alto eu vou gritar. Olavo tem razão, Olavo tem razão. É tudo picareta, roubando a nação. Olavo tem razão, Olavo tem razão. É tudo picareta, roubando a nação. Pra que ficar sentado que nem burro esperando? Se bem aí do seu lado tem alguém que tá esquerdando. Todo mundo já conhece o discurso eloquente. É tudo produto de uma mente delinquente. A gente só trabalha pra sustentar canalha. Mais do que na hora de tentar essa gentalha. Aqui com os reaças a conversa é real. Não tem essa de utopia, nem verba de estatal. Golpista é o caralho, puta que eu pariu. A gente quer justiça pra mudar o Brasil. O país também é meu, o país também é nosso. Se você pode gritar, então eu também posso. Olavo tem razão, Olavo tem razão. É tudo picareta, roubando a nação. Olavo tem razão, Olavo tem razão. É tudo picareta, roubando a nação. Olavo tem razão, Olavo tem razão. É tudo picareta, roubando a nação. Olavo tem razão, Olavo tem razão. É tudo picareta, roubando a nação. Falta uma confusão mental terrível no Brasil. Mais de 40 anos que o que se escreve no Brasil não reflete nada da realidade brasileira de hoje. O pessoal só escreve, sabe o que? Os nossos escritores estão escrevendo sobre a ditadura militar. Então é um sinal de alienação total. E a gente é obrigado a discutir com esse tipo de entidades suínas. Então estão lá os brasileiros, mas de tanga, de pé no chão e levando chumbo, porra. Ora, puta que pariu, o que esse cara tem na cabeça, meu Deus do céu? Larga do meu saco, porra. Olavo